Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Letícia Ribeiro, eu sou especialista em cuidados com idosos e aqui nós discutimos as estratégias da sua jornada para você conseguir faturar R$ 5.000 por mês com uma cuidadora de idosos. Gostaria de pedir para você deixar o seu like no vídeo no YouTube para entregar para as pessoas aí que precisam desse conteúdo. Também escreva aqui nos comentários o que vocês gostariam que eu falasse para ajudar vocês na sua jornada. Fiquem comigo até o final desse vídeo, pois no final você vai receber aí um bônus imperdível. Então vamos ao conteúdo de hoje, que é sobre a alimentação do idoso. E você sabia que na terceira idade é bem comum o idoso sofrer pela falta de apetite? Muitas vezes nós, cuidadores de idosos, temos aí essa dificuldade de oferecer a alimentação para o nosso idoso. E a família ela fica ali em cima, que ela quer que o idoso se alimente, que ela quer que o idoso beba água, se hidrate. E o nosso papel de cuidador de idosos é estimular o idoso a se alimentar bem no dia a dia. E muitas vezes a perda do apetite é decorrente das alterações próprias do envelhecimento. A redução do olfato, do paladar e até mesmo do tato podem diminuir o interesse na alimentação. E passar do tempo, o sistema digestivo também fica mais sensível aos alimentos que podem causar aí desconforto durante a digestão. Todos esses fatores podem afetar a relação do idoso com a comida. Diante de tanta dificuldade, muitos aí passam a evitar determinados alimentos. Próteses mal adaptadas e problemas dentários podem afetar a deglutição e causar um desconforto que desestimula a alimentação do paciente, do idoso. E eu sei bem como é isso. Muitas vezes acontecia comigo, acontece até hoje, mas eu domino as técnicas aí necessárias para facilitar o processo da alimentação do meu idoso lá, que eu tô cuidando, que eu tô assistindo. No início da minha carreira, eu sofria muito com isso, porque o interesse da família, ela quer que o idoso coma de todo custo. Mas, na realidade, lá no nosso dia a dia, é bem difícil. O idoso, ele acaba se tornando bem resistente e ele não quer de jeito nenhum. E a gente tem que achar uma maneira dele se alimentar, né? E o que causa essa perda de apetite em pessoas aí da terceira idade, nos idosos? A falta de dentes, ou prótese mal adaptada, como eu falei, causa essa dificuldade para o processo aí de mastigação, e esse fator por si já diminui o prazer da pessoa se alimentar. Além da dificuldade de mastigar, a prótese mal encaixada ela pode causar ferida na boca do idoso. A depressão, pessoal, é uma doença comum entre as pessoas idosas, aí, principalmente daquelas que sofrem mal ou que sofrem sozinhas por muito tempo. Um dos sintomas aí mais comum é a depressão e justamente é a falta de apetite. Então o idoso aí se recusa a comer, a se alimentar no tempo habitual, então fique atento, pois ele pode estar depressivo. E a depressão, pessoal? A depressão é uma doença comum entre as pessoas idosas, principalmente naquelas que sofrem do outro mal ou ficam sozinhas por muito tempo. Um dos sintomas mais comuns da depressão é justamente a falta de apetite. Então, se a idoso se recusa a comer ou se alimentar aí menos do que o tempo, que o habitual, fique atento, ele pode estar depressivo. Outra causa aí é o uso de medicamentos. A medicação é um fator aí que contribui para que os idosos sofram com a perda de apetite. Isso porque alguns remédios causam náuseas e tiram o sabor dos alimentos, certo? Diminuição da sensibilidade. Além disso, pessoas mais velhas geralmente têm uma dieta restrita, sendo proibidos de comer aí diversos alimentos que gostam, e esse é um fator que contribui para a pessoa aí ficar desinteressada pela comida. E vamos às dicas de hoje, para a gente abrir o apetite do nosso idoso, o que a gente deve fazer. Então pegue papel e caneta e anote essas dicas que eu tenho para dar para vocês. A dica número 1 é criar uma rotina, ter horários definidos para comer todos os dias, acostuma o corpo a sentir fome e ansiar pela próxima refeição. Aos poucos, comer regularmente nos mesmos momentos do dia torna aí um costume. Pode aí ajudar a manter o peso e garantir o suporte de nutrientes. Então, tente aí criar uma rotina para esse paciente, ofereça as refeições sempre no mesmo horário, estimula ele a se alimentar
crie uma rotina que é muito importante da alimentação. Dica número 2, pessoal, muito importante é a hidratação. Além de todas as funções vitais aí da água, manter o corpo hidratado é importante para combater a boca seca e despertar o apetite. Você já reparou que quando estamos com muita sede, não sentimos fome? Pois é. Estimule a hidratação do seu paciente. Ofereça pequenas doses durante o dia. Sempre que houver uma oportunidade, que você vê ele que ele está sentadinho, que ele praticou exercício físico, ofereça água, pequenas quantidades, não precisa ser muito também, porque senão ele vai estranhar, né? Então, se ele já não gosta, ele não vai querer. Então, pequenas doses aí diárias para poder aí estimular ele. Ofereça água, sucos, vitaminas, chá. Vê o que ele gosta de beber para você oferecer para ele. Água de coco é uma séria aliada para poder manter os nutrientes desse idoso. Dica número 3, pessoal. Atividade física, mexer o corpo, praticar exercício físico dá mais fome. O corpo precisa de energia. Manter uma rotina aí ativa é uma das formas de despertar uma fome de leão. Então, se você não tem hábito de praticar exercício físico com seu idoso, de criar uma rotina para ele, comece a praticar essa rotina no início da manhã, estimula em um horário para você conseguir aí estar estimulando ele, para ele conseguir aí ter mais fome, né? Uma fome de leão. Dica número 4, que é essa que é essencial aqui junto com criar uma rotina, hidratação, atividade física, variar o cardápio do paciente. Comer a mesma coisa todos os dias não é bom, né? Por 2 motivos. A alimentação provavelmente ela está defasada, sem nutrientes, e além disso, enjoo. Comer as mesmas coisas todos os dias, a gente mesmo enjoa. Imagina o idoso lá que já tem dificuldade de se alimentar. O idoso com falta de vitaminas do complexo B no organismo pode gerar aí a falta de apetite também. Então a gente deve aí oferecer esses alimentos para eles. A gente deve ter, é essencial que tenha um acompanhamento do nutricionista para que eles tenham uma alimentação balanceada que contenha esses nutrientes. Ofereça alimentos fáceis de comer, como sopas e comidas lá amassadas, frutas amassadas. Se você vê que esse paciente ele tem uma dificuldade de deglutir, você deve aí amassar os alimentos, triturar os alimentos, para ele comer aquela comidinha mais pastosa, para não ter nenhum risco aí dele broncoaspirar, dele se engasgar com os alimentos. Então, para não correr esse risco, você observa e se você vê que ele tem essa dificuldade, passa para a família, deixa a família ciente. E para facilitar a alimentação do idoso, conforme as orientações da nutricionista, pense em pratos fáceis para você preparar no dia a dia, que não dá muito trabalho, principalmente até mesmo para mastigar. Se o idoso, como eu falei, se o idoso ele tem essa dificuldade, você observou isso, então facilite. Preparar os alimentos cozidos aí no vapor é uma ótima opção, assim você não perde as vitaminas nem os nutrientes. E você já parou para saber quais os alimentos aí que os idosos não podem deixar de consumir, não podem deixar de ingerir? Ofereça para ele os alimentos que tem probióticos. O que são probióticos? Ajuda na imunidade, tem anti-inflamatórios, tem alimentos que ajudam na dor. Então, tudo isso a gente deve observar na alimentação do nosso idoso. Se aquele idoso ele tem muita dificuldade de deglutir, se você viu lá que ele se enquadra num quadro de depressão, se ele não consegue jamais deglutir os alimentos, tem que entrar com reforço nutricional. Isso aí é uma recomendação médica, uma recomendação de nutricionista. Você conversa com a família, deixa a família ciente, porque quem passa mais tempo cuidando do idoso somos nós. Então a gente tem que saber quando o idoso vai precisar de um suporte nutricional, de um reforço nutricional, quando ele não está conseguindo mais se alimentar, quando ele tem dificuldade de deglutir, quando ele não aceita mais alimentação, entra com reforço nutricional. E em alguns casos, em decorrência da baixa quantidade de alimentação, de situações específicas, o suporte nutricional pode estar abaixo do recomendado. Então é necessário entrar com suporte nutricional aí. Então, seguindo toda essa rotina
criando uma rotina, hidratação, atividade, varia o cardápio, vocês vão conseguir estimular o idoso. O idoso vai receber aí ajuda para comer bem, manter a saúde aí em dia e também estar mais disposto com a nossa ajuda. Então, pessoal, eu tenho algumas dicas aqui. Invista Essa dica é para aquele paciente que ele já não tem mais dente, que ele não tem prótese dentária. Então, investir numa refeição líquida para esse paciente, estimular essa refeição, certo? Outra dica muito importante. Então, a outra dica que eu tenho para dar para vocês é que o idoso faça a refeição em uma boa companhia, no tempo certo, no tempo dele. Então, que você não presse o idoso a comer lá. Se ele tem alguma dificuldade, você auxilia, certo? Outra dica, capriche nos nutrientes. Geralmente o idoso, ele tem um acompanhamento nutricional, então capriche nos nutrientes desse idoso, que esse idoso consiga comer os nutrientes necessários para ele não ficar desnutrido, tá? Para ele não ficar desnutrido. Criar uma rotina, hidratação, atividade física, variar o cardápio, invista numa refeição líquida se o idoso ele tem dificuldade de deglutir, faça uma refeição em boa companhia e no tempo certo, né? Vou botar aqui, no tempo certo. O tempo dele, com calma, né? E capriche nos nutrientes que vocês forem oferecer para eles. Varia o cardápio, né? Segue o cardápio da nutricionista, um dia segue lá o seu cardápio, monta o cardápio para ele. O ideal é que você siga o cardápio dessa nutricionista. Certo, pessoal? Então eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, curta ele, deixe um comentário aqui, se inscreva no meu canal para vocês aí estarem por dentro de todos os assuntos aí, de todas dominarem as técnicas necessárias para cuidar de um idoso, se sentir 100% seguro. E um beijo e até o próximo vídeo.